Olá a todos, Gemar Hatimat Tová, que Bezrat Hashem, as palavras que serão ditas agora sejam Leilui Nishmat, Ari Fuld, Zichrono Livracha, que ontem infelizmente perdemos mais um Gibor, mais uma pessoa com bravura dentro de Am Israel, um terrível ataque terrorista em Gush Etzion, que seja Lerefuah Shlema de Chaim Avraham Ben Sarah, Betor Shar Cholei Israel, que Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu faça milagres com essas pessoas e façam com que eles se recuperem em breve e estejam em breve no nosso convívio e de volta às suas rotinas. Bezrat Hashem. Está chegando o grande dia. Quando a gente fala do grande dia, não estamos falando somente de um dia qualquer. Um dia como outro, ou um dia talvez um pouco mais especial. Estamos falando de Yom Kippurim, pessoal. O dia do perdão. O dia que foi criado por Hashem para que nós tenhamos a possibilidade e a capacidade de zerarmos a nossa vida. Eu quero trazer um pequeno exemplo para vocês muito interessante. Se a gente, normalmente, nós, Baruch Hashem, temos muitas alegrias quando nós vamos para aquelas festas de crianças, muitas vezes, nós chegamos nas festas e tem sempre aqueles sacos para você colocar os presentes. Nós colocamos os presentes e colocamos. Chega um determinado momento, depois de algum tempo, que não tem mais espaço para presentes. E os pais dessa criança, o que eles têm que fazer? Eles precisam esvaziar. Tem que esvaziar o saco de presentes. E se eles não têm outro saco, eles têm que levar esses presentes para algum lugar e recolocar o saco para que as pessoas possam continuar colocando os presentes. Se ninguém esvaziar, o que acontece com os presentes? Eles vão começar a cair, eles vão começar a derramar, eles vão começar a não caber mais naquilo. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a Kadosh Baruch Hu é incrível. A Kadosh Baruch Hu ama a nós mesmos. A Kadosh Baruch Hu ama cada criação dele nesse mundo, cada criatura dele nesse mundo. Olhem que coisa incrível. A Gemara faz uma pergunta e ela fala que antes do mundo ser criado, foram criadas 7 coisas. E essas 7 coisas são determinados momentos na nossa vida que eles estão acima da natureza, que eles estão acima do normal, do cotidiano, que eles estão acima do nosso entendimento, inclusive. E uma delas, adivinhem qual é? É a tchuvá. Por quê? Por que a tchuvá? Porque a tchuvá é algo, pessoal, que não é natural. A tchuvá é algo que ela tem a capacidade da gente encher a nossa vida muitas vezes de coisas ruins, de pecados, de erros, faz parte. Todos nós estamos sujeitos a isso, vamos adiante. Só que a tchuvá, ela é sobrenatural, porque ela é um presente que a Kadosh Baruch Hu deu para cada um de nós de zerarmos, de começarmos, de recomeçarmos. Mas todos os anos nós fazemos a mesma coisa? Sim. Eu quero trazer um outro pequeno exemplo para vocês. Se nós, por exemplo, Has Veshalom, estamos dirigindo o nosso carro e nós passamos o sinal vermelho, ou, por exemplo, estamos numa velocidade lo aleno muito alta numa estrada, e a polícia vê, ele vem parar. A primeira coisa que ele vai pedir é a nossa carteira de habilitação. A carteira de habilitação ele está mostrando quem nós somos, que eu tenho habilidade para poder dirigir esse carro. E o policial vai olhar e vai falar, olha que absurdo, como você fez isso e tudo. Eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. O nosso pedido de desculpas para esse policial adianta alguma coisa? Ele pode adiantar para o nosso consciente, para a gente ficar bem. Só que se ele tiver que aplicar uma multa ou tiver que suspender uma carteira, ele vai fazer, porque ele está cumprindo a lei. É o normal, é o natural, é o que está dentro de tudo no mundo. E aí, vamos supor que ele aprendeu a carteira de uma pessoa por um ano. Depois de um ano a pessoa volta e ela comete a mesma infração. Só que agora, quando o policial ele vem, ele já sabe que ele está com a carteira suspensa há um ano. E ele fala para ele o quê? Além da multa, você não vai ser suspenso um ano. Eu vou te suspender por 2 anos. E cada vez vai se agravando. Olha a diferença, Leavdil com a Kadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu criou o conceito do dia de Yom Kippur. Criou a tchuvá antes do mundo ser criado. Ao ponto, pessoal, de que Caim,
quando ele foi, depois que aconteceu todo o caso com o irmão dele, que Caim matou Hevel, Caim matou Abel, ele está voltando para sua casa, ele está fazendo tchuvá, o Midrash conta que Adam Arishon encontra com ele, e ele fala, Caim, o que você está fazendo? Ele falou, estou fazendo tchuvá. Adam Arishon fala, uau, eu não sei nem o que é isso. Se eu soubesse que eu teria condições de fazer tchuvá, eu teria feito a tchuvá muito antes. É aqui que Adam Arishon, ele faz o cântico que nós recitamos toda véspera, toda sexta-feira à noite, Erev Shabbat, que é o Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov Leodot Lashem, é bom agradecer a Deus, o Lezamer, Leshimcha Elion, e cantar, né, para o seu nome elevado, e etc, etc. Foi Adam Arishon que fez esse. Quando ele descobriu o conceito de tchuvá, e ele falou, agora é o momento de eu falar, Tov Leodot Lashem, como é bom. Kadosh Baruch Hu, como você é incrível, você não é como todos os outros. Você deu para Israel um presente sobrenatural, um presente que transcende qualquer coisa, qualquer raciocínio lógico, qualquer compreensão normal. Não é normal, tchuvá. Não é normal a gente ter a chance de apagar e de recomeçar, mesmo que o que aconteceu no ano passado se repete esse ano. Mesmo que as mesmas coisas que nós erramos ano passado, nós erramos esse ano. A Kadosh Baruch Hu agora não vai falar, já que você fez ano passado, eu vou te suspender mais 2 anos. Não existe isso. Salarti kidvarecha. Eu vou te perdoar pelas suas palavras. Eu vou te perdoar pelo que você falou. Pessoal, é um dia incrível. Nós temos a possibilidade de esvaziar o nosso saco de presentes, no caso aqui, o saco das coisas erradas, né? o pacote dos nossos erros e recomeçar de uma maneira incrível, recomeçar de uma maneira com significado, recomeçar de uma maneira com o nosso coração acima de tudo. E eu quero falar algo muito interessante. Nós falamos que em Rosh Hashanah nós não falamos dos nossos pecados. Por quê? Porque tem anjos que vão acusar para Kadosh Baruch Hu, tem anjos que vão nos defender. É como se tivesse uma briga, é como se tivesse, Chas v'Shalom, não intermediários, mas é como se tivessem forças espirituais no mundo que eles querem ou nos julgar para o bem, ou levar, né, a nossa, obviamente, falar que nós somos pessoas boas para Hashem, ou ao contrário, lo aleinu, que nós temos que ser julgados para o mal, lo aleinu. Em Yom Kippur, pessoal, existe um conceito na Kabbalah que está escrito que a pessoa, ela não tem intermediários. É um dia que nós chegamos no nível dos anjos. Mais uma vez eu repito, o principal de Yom Kippur, apesar de ser uma proibição da Torá, não é o jejum, é a tchuvá. Esse jejum tem que levar você a ser uma outra pessoa. Esse jejum tem que levar você a querer fazer tchuvá, ao ponto que, como o Rambam escreve, o Maimônides escreve nas suas leis de tchuvá, no 2º capítulo, que a pessoa, quando muda os seus maasim, quando ela muda os seus atos, é uma outra pessoa, não é mais aquela. É outra pessoa completamente diferente daquela que estava 1 minuto atrás. Essa é a chance que nós temos em Yom Kippur. E na Kabbalah está escrito que Yom Kippur não tem nenhuma mechitzá, não tem nenhuma separação entre nós e a presença de Deus, entre nós e a Kadosh Baruch Hu. Por isso que é o dia que nós sim podemos falar dos nossos erros, é o dia que nós sim podemos chorar, é o dia sim que podemos realmente confessionar a Hashem tudo sobre a nossa vida, apesar que, claro que Ele sabe. Aval dirshu Hashem beimatzeo. Nós temos que lidrosh. Hashem, Ele quer lidrosh quem vai encontrar com Ele, quem quer vir ao encontro dEle. E nós temos que fazer isso. Yom Kippur, pessoal, está tudo limpo, está tudo claro. É como se nós tivéssemos um sinal direto com a presença de Deus, ao ponto que nós chegamos em Neilá, o momento ápice de Yom Kippur, o momento sublime de Yom Kippur. O Aron HaKodesh está aberto, a reza toda, sem interrupções. E o que nós fazemos? Além de pedir desculpas, nós falamos por alguns psukim muito fortes. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed 3 vezes. E por último, 7 vezes, Hashem Hu HaElokim. Deus, Ele é o Deus. Nessas 7 vezes que nós fazemos, cada vez
que nós falamos Hashem o Elohim, a Kadosh Baruch Hu, ele sobe, a presença de Deus, ela sobe para mais um mundo espiritual até chegar no 7º mundo, que é onde está o Kisei HaKavod do trono celestial. Em outras palavras, pessoal, não tem dia no ano que Hashem está tão perto da gente. Não tem dia no ano que a nossa teshuvá tem uma força incrível. E Hashem é tão incrível, ele é tão bom, que além do conceito de teshuvá e o conceito de Yom Kippur, como está escrito na Torá, pessoal, Yom Kippur, lechaper etchem lifnei Hashem titaru. É para perdoar cada um de nós. Essa é a finalidade, é para zerar, é para acabar com tudo. Só que tem uma coisa também muito interessante aqui, que nós temos que falar, que é fenomenal. A Kadosh Baruch Hu ensina para a gente também um método para que nós consigamos chegar ao perdão com toda certeza. Ele fala 2 coisas importantes. Primeiro de tudo, vidui. Você tem que falar o que você errou. Você tem que colocar para fora. E muitas pessoas me perguntam às vezes, mas quando eu coloco para fora o que eu fiz, eu me sinto tão mal, eu me sinto horrível, eu me sinto baixo. A Kadosh Baruch Hu, ele quer que você lembre do que você fez, para que você possa olhar adiante e saber aonde você pode chegar. Ele quer que você olhe para você agora, jejuando, sem prazeres materiais. E ele fala, olha até onde você, ser humano, pode chegar. É o meu presente. E mais, nós precisamos também falar os 13 atributos de Deus. Os 3 atributos de misericórdia de Deus, perdão. Hashem, Kel, Rahum, Vechanun, Erech Apayim, que Deus ele é misericordioso, ele tem muita piedade, ele faz o bem, e etc, etc. Hashem fala, você quer conseguir o meu perdão? Então usa as palavras de Moshe Rabbeinu. Usa as palavras, porque através dessas palavras, eu falei para Moshe, Salachti Kidvarecha, eu vou perdoar a Israel pelo pecado do bezerro de ouro, por conta das suas palavras, Moshe. E Hashem fala, façam o mesmo a Israel, porque essas palavras têm uma força muito grande. Pessoal, se elas têm uma força muito grande, nós precisamos compreender o que nós estamos falando. Nós precisamos entender o que nós estamos falando. Não basta só ler o que está escrito em hebraico. Muitas vezes as pessoas não compreendem o que está em hebraico. Muitas vezes uma palavra em hebraico tem uma explicação muito grande em português. Então vale muito a pena a gente estudar um pouquinho nessa véspera que nós estamos de Yom Kippur e entender o que eu estou falando. Quando eu falo Hashem, o que eu estou querendo dizer? Quando eu falo Hashem pela segunda vez, o que é? Kel, o que é? Tem que ser assim, porque Hashem falou, essa é a maneira, perdão, de vocês conseguirem o perdão completo, de vocês conseguirem a expiação, de vocês conseguirem se purificar. Rabi Akiva, no final da Mishnah de Masechet Yomá, ele termina a Mishnah, na última Mishnah, no 8º capítulo, na 9ª Mishnah, fala a Mishnah o seguinte, Amar Rabi Akiva, Ashreichem Israel, olha Rabi Akiva, felizes, bem-aventurados é Am Israel, Lifnei mi atem itarin, diante de quem vocês vão se purificar, Umi metairetchem, quem pode purificar vocês? Rak avichem shebashamayim, é a Kadosh Baruch Hu, porque ele fala que a Kadosh Baruch Hu é como um mikve Israel Hashem, é como um mikve que purifica, da mesma maneira que o mikve metaeret atmeim, quando uma pessoa está impura, ela tinha que no mikve se purificar, Afa Kadosh Baruch Hu metaer et Israel. Deus, ele tem a condição, a possibilidade de nos purificar, pessoal. Só depende de nós, só depende do nosso esforço, só depende da nossa vontade de querer. É um dia que a gente tem que estar alegre, a gente jejua, mas é diferente dos jejuns que a gente tem relacionados ao Beit HaMikdash. É um jejum de alegria, ao ponto de que você tem que fazer uma seudá festiva antes do jejum e depois. A partir de amanhã, cada alimento que a gente comer, cada bebida que nós bebermos é uma mitzvah. Está escrito que quem come no 9º dia de Tishrei é como se tivesse jejuando o 9º e o 10º dia de Tishrei, de tão sagrado que é, de tanta alegria que nós temos que ter. Alegria, pessoal, de ter a possibilidade de zerar tudo. Alegria de ter a possibilidade de recomeçar. Imagina se não fosse possível.
Imagina se fosse o famoso encontro com o policial, você ia olhar e ia falar, uau, de novo? Não! Não é de novo! É mais uma chance, é mais um encontro, é mais uma possibilidade que Hashem está dando para você. Só que dessa vez, em Yom Kippur, sem nenhuma mechitzá, sem nenhuma separação entre você. São só vocês dois, não tem anjo, não tem ninguém, está tudo limpo, está tudo claro. Só depende de nós chegarmos nessa incrível conquista de conseguir essa purificação, de conseguir voltar em tchuvá, de conseguir voltar cada vez mais para Kadosh Baruch Hu, com o nosso coração, com a nossa alma, e amar Hashem cada vez mais com todas as nossas forças, que é isso que a gente tem que fazer. Que Bezrat Hashem nós possamos entender um pouco mais esse significado, possamos nos esforçar cada vez mais para sermos pessoas melhores. A gente tem que entender que Tfilat Neilá, uma outra coisa e última coisa, é o momento que a gente pode mudar tudo, pessoal. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, e essa pergunta tem que ficar na nossa cabeça durante todo o Yom Kippur, e durante toda a vida, sem dúvida nenhuma. Se nós soubéssemos tantas coisas que aconteceram no último ano com Am Israel, como teria sido a nossa Tfilá um ano atrás? Se nós soubéssemos que durante 3 meses os palestinos iam incendiar a terra de Israel com aquelas pipas, com coquetel molotov, que tantas pessoas morreriam, lo aleino, em atentados terroristas, que tantas pessoas morreriam também em acidentes de carro, em piscinas, crianças esquecidas no carro. Como teria sido a nossa Tfilá? Como teria sido o nosso Neilá em 5.778? Se a gente não quer ficar pensando nisso, vamos fazer com que a nossa Neilá de 5.779 resolva todos os problemas. Não dá para resolver tudo. Mas a força da nossa Tfilá, que ela vai chegar até que se acabou, vai chegar até o último mundo espiritual. Essa força dessa Tfilá vai ser válida para Am Israel. A força da nossa Tfilá tem uma capacidade incrível, basta a gente acreditar nela. Vamos acreditar nela, acreditar em nós mesmos e, sem dúvida nenhuma, sairmos desse dia com a grande alegria de que conseguimos o perdão e nos prepararmos, Bezrat Hashem, para a festa de Sukkot, que está vindo nos nossos dias, que seja Bezrat Hashem, só com alegrias, que tenhamos todos Gmar Chatimah Tová, que Hashem carimbe todos nós, só com alegrias, com brachot, com saúde, com sucesso, e que Hashem possa atender todos os desejos do nosso coração, de hoje em diante. Amém ve amém.